Muito bem, hoje é jogo rápido. Eu tentei aqui por umas 3 ou 4 vezes consecutivas gravar algum vídeo curto que eu pudesse compartilhar aí em WhatsApp, nos Reels de Instagram, Stories, mas infelizmente eu não tenho essa habilidade de falar e sintetizar o meu pensamento em poucos minutos. Portanto, eu prefiro fazer como eu tenho feito já durante todo esse tempo, que é me dirigir aos senhores ao vivo, correndo o risco das inúmeras falhas de português, de comunicação, entre outros. Eu prefiro trabalhar sob pressão do que ter o conforto de poder modificar aquilo que veio à minha mente, que por alguma falha eu não consegui transmitir da maneira adequada. Portanto, hoje eu passo primeiramente para dizer muitíssimo obrigado. Eu mal consigo responder as mensagens que chegam no meu WhatsApp. Eu abro o meu Instagram ali, como é que chama? Direct, né? Acho que é isso mesmo. Tá repleto de mensagens, ainda não consegui tempo hábil para responder pontualmente cada um de vocês. Facebook igual e YouTube também vejo que tem algumas mensagens lá que não tenho conseguido respondê-los pontualmente. Então, a intenção princípio é dizer aos senhores muitíssimo obrigado pelo simples fato de termos publicado e convidando-os para participar do lançamento da nossa pré-campanha, da pré-campanha dos nossos pré-candidatos. Essa receptiva já foi tão calorosa que isso aquece a alma, isso renova os ânimos e fortalece a nossa fé. E esse é o principal combustível que temos para continuar seguindo frente a tantas adversidades, né? É a confiança, a fé no Criador que nos faz ainda manter esse sorriso no rosto e a esperança de que essa cidade terá um futuro melhor para cada um de nós e não apenas para uma parcelinha que nós sabemos como o modus operandi já desses políticos bolorentos proporcionam, né? Bem-estar demais para poucos e infelizmente migalhas para muitos, né? E basicamente nada para diversos outros. Então isso me deixa muito alegre, muito feliz e eu agradeço publicamente a cada um dos senhores e reforço o convite para que os senhores participem conosco na data do dia 28, sexta-feira, às 19 horas, lá no Sindicato dos Produtores Rurais, lá na Avenida Marginal, na entrada da cidade. Os senhores sabem bem aonde é, eu vou aguardá-los ansiosamente para que nós possamos trazer mais algumas informações e apresentar os nossos pré-candidatos a cada um dos senhores. Então a proposta basicamente é esta. Em paralelo a isso, eu não poderia deixar de externar aqui a minha felicidade de tomar conhecimento, e obviamente eu tomo, para quem desse tamanzinho conseguiu tomar conhecimento de tanta coisa que acontecia no poder público, enquanto tantos fecharam os olhos, né? E eu me refiro aos políticos. Porque você, cidadão comum, você tem todo o direito de cuidar da sua vida sem se preocupar com a administração pública, né? É óbvio que o impacto você acaba sentindo, mas a preocupação por parte do político, ela deve existir. Infelizmente, alguns têm coragem de agir pelo que é certo, outros se omitem e conduzem uma pré-campanha porca, baseada única e exclusivamente em uma só proposta, que vai dar errado para nós para poder dar certo para eles. Então, isso daí já demonstra a pequenez dessas pessoas. E eles estão aí todos preocupados, discutindo em grupo de WhatsApp para encontrar alguns trechos de falas, algumas lives, algumas publicações que fiz, onde teci duras críticas ao ex-prefeito Luciano Maciel. Por quê? Porque o ex-prefeito me procurou tempos atrás e tivemos um diálogo e chegamos em um contraponto onde entendemos que poderemos contribuir mais para a população guapiense unindo forças e não desagregando. O que ocorre é que o grupo do pré-candidato, que os senhores sabem bem, ao qual eu me refiro, procurou o ex-prefeito Luciano Maciel, e isso pode ser demonstrado através das inúmeras ligações que ele recebeu. Ele me mostrou isso no WhatsApp, mensagens. Então o grupo deles procurou o ex-prefeito Luciano Maciel inúmeras vezes, pedindo o apoio dele. E no nosso caso aconteceu exatamente o oposto. O ex-prefeito Luciano Maciel nos procurou, mesmo com todas as críticas que eu dirigi a algumas questões políticas dele,
E, obviamente, eu sempre estive aberto às críticas dele para comigo, que com certeza ele teria inúmeras para fazer, tendo em vista que eu errei como político, eu errei com ele errou comigo, erramos um com o outro, e como eu trabalho na política a várias mãos, eu nunca tomei decisões sozinho, me desculpem. Então todas as decisões nossas, elas são fundamentadas em um desejo coletivo, pelo menos de uma parcela que está mais envolvida aí na seara política. Então essa decisão de sentarmos, dialogarmos e tentarmos encontrar um contraponto para que essa união possa beneficiar cada um de vocês, foi tomada coletivamente, não simplesmente pela força da minha autoridade, até porque eu não tenho absolutamente nenhuma. A autoridade que temos é exercida de maneira democrática, com contrassenso e contrapontos dentro de um grupo estruturado para servir futuramente essa cidade a favor, principalmente daqueles que mais precisam. Então eu não tenho que esconder, e eles não precisam ficar apavorados aí procurando, porque se eles tivessem me pedido, eu repetiria tudo aquilo que eu critiquei, que eu falei. Algumas coisas eu mantenho, outras eu retiro, porque entendo que às vezes pesei muito a mão, tanto com ele quanto com inúmeras outras pessoas que eu teci duras críticas e depois de um momento reflexivo, entendi que eu poderia ter sido mais ameno. Então eu não tenho por que me esconder e ficar fazendo esse joguinho sujo deles, não. Existem algumas diferenças que valem ser reforçadas para que os senhores entendam. A primeira delas é que eles procuraram o ex-prefeito Luciano Maciel, e não foi uma, foram 2 ou 3 vezes. Foram diversas, inclusive uma vez que eu estava com o Luciano no carro, o telefone dele tocou, e quem estava ligando era exatamente o outro pré-candidato, para não dizer o advogado e as outras pessoas, né, que apoiam aí o pré-candidato, que apoiaram o prefeito preso e que apoiaram e continuam apoiando toda essa disfarçatez que ainda eles tem o disparate de apresentar para os senhores. Então, voltando ao contexto, não tem necessidade dos senhores ficarem perdendo tempo. Como eu disse, são mais de 1000 vídeos publicados no meu YouTube, vídeos com lives aí com mais de 2 horas. Os senhores terão que despender aí um tempo considerável para poder encontrar isso. Então, para facilitar a vida dos senhores, sim, eu critiquei o ex-prefeito Luciano Maciel, sim, eu tive minhas diferenças políticas com ele, e ainda tenho algumas. É natural que tenhamos, eu tenho com a minha esposa, eu não vou ter com o Luciano. Obviamente eu teria. Aquilo que eu entendi necessário me desculpar com ele, eu me desculpei. Aquilo que ele entendeu necessário se desculpar comigo, ele se desculpou. E chegamos em um ponto em comum, convergente, e seguimos aí em busca de oferecer possibilidades reais para que os senhores não sejam reféns desse grupo que nunca teve coragem de fazer absolutamente nada, de levar uma simples notícia de fato ao Ministério Público. Assistiram vocês pagando esse absurdo nessa taxa de coleta para resíduos sólidos e não fizeram nada. Assistiram os senhores sendo extorquidos para fazer a travessia em uma balsa e não fizeram nada. Assistiram a nossa cidade ser sucateada, assistiram a nossa Santa Casa ser pilhada e não fizeram nada. Agora conversam como se fossem aqueles que detêm autoridade para poder falar com assertividade, falando de ética, de responsabilidade e de moral. Eu juro que eu não consigo entender qual é o fundamento de ética, de moral que essas pessoas encontram. No meu caso, eu nunca fiquei aí mendigando apoio de quem está envolvido na política e teve o irmão que recebeu uma visita do GAECO também. Não é aqui no nosso estado de Minas não, se é que os senhores me entendem, mas essa pessoa está aí, vamos ganhar nas urnas. Ah, teve a pretensão de ser prefeito? Olha, parabéns, continua lutando para isso. Isso é uma coisa que a população aclama, não é o meu desejo que impõe não, porque se fosse o meu desejo soberano, eu teria enfiado goela abaixo a minha esposa, a população guapeense, e pronto, olha, eu tô com a minha vida toda embaraçada, então vai ser minha esposa, e se vocês quiserem, pronto, ponto final, e é assim que tem que ser, e assim que será. Não, eu tentei, a população infelizmente não me deu o retorno que eu esperava. Eu vou fazer o quê? Eu vou brigar com todo mundo, eu vou brigar com todo grupo, e vou colocar em posições tiranas, como um ditador,
Eu nunca farei isso. Eu posso elevar minha entonação de voz, eu posso me exceder, eu posso perder minha paciência, mas ditador eu não sou e nunca serei. Então, se esse político que teve o irmão, que recebeu uma visita do GAECO também, exatamente por conta de expansões urbanas, né, de loteamentos, e hoje se agarrou a ele, bom, que ele faça bom proveito desse político que hoje o cerca. Para mim, a primeira conversa que eu tive foi suficiente para entender que não tem um pingo de ideal firme e interesses para com a população capenense. O que demonstrou foi interesses pessoais, vaidade exacerbada. E para mim isso não serve. Então, entre este e outras figuras que estão aí, todos preocupados, que a única coisa que fazem é abrir isso daqui, ó, PJE, principalmente os advogados do grupo deles, e analisar como é que está a minha situação jurídica, eles estão muito mais preocupados do que eu. E isso nos traz felicidade, porque se eles estão preocupados, isso demonstra claramente que estamos no caminho certo. Ora, Tiago, mas hoje você caminha com o Luciano, qual o problema? Ah, mas você o criticou, óbvio. Possivelmente eu criticarei de novo. Como ele tem total autonomia para me criticar, porque eu errei demais e nunca escondi isso de absolutamente ninguém. Eu mantenho algumas opiniões, como eu disse, houveram falhas na administração dele que eu entendi que eu farei o possível e o impossível para que não aconteça em uma possível oportunidade, caso Deus me dê condições, saúde e vida para isso, e que a população entenda que eu tenho a honra para poder representá-los. Simples assim. Eu já cometi alguns erros que eu espero que os meus filhos nunca cometam. E essa é a verdadeira intenção de quem tem nobreza para com os seus ideais. É aprender com as suas falhas e é ser homem suficiente para dizer, bom, eu errei, eu me excedi. Bom, aquilo que eu fiz eu não deveria ter feito, então eu vou tentando aprender com as minhas falhas, vou olhar aquilo que eu entendo que é bom em um político e tentar resgatar aquilo que eu posso utilizar e vou tentar ver aquilo que não me serve para não fazer igual. Então essa situação ela é muito simples e nós levaremos com mais detalhes, com mais profundidade a cada um dos senhores que estiverem dispostos, tempo e acessibilidade para participar conosco dessa nossa pré-campanha, desse lançamento dos nossos pré-candidatos, para que os senhores entendam com um pouco mais de clareza aonde nós pretendemos chegar, qual o nosso pilar, na verdade, os nossos pilares, e a diferença gritante que existe entre o grupo que temos hoje com esses parasitas e oportunistas que tentam entregar uma mensagem amena com um discurso que não condiz com as ações, tanto que permanecem na maioria das vezes de boca fechada, porque cada vez que falam se complicam mais ainda. Basta os senhores analisarem o podcast que aconteceu lá com o pastor. Um pré-candidato falando que não sabe se o recurso é direto ou se não é, isso daí era obrigação saber. Como é que quer assumir uma prefeitura sem saber o que é orçamento, sem saber de onde vêm os recursos? Fazer esse tipo de campanha, consegui, esqueci de mostrar para os senhores, de tanto que isso me preocupa. Tem mais 150 mil reais para cair na Santa Casa, ainda esse mês. É para ser pago. Não, então vamos deixar uma janelinha para o mês que vem? Porque já conversei com a assessoria do deputado, já está tudo certo. Basta eles fazerem um cadastro certinho que vai cair mais 150 mil reais. Aquilo que nós falamos do patrimônio que voltou para ser investido na Vila Vicentina, na Santa Casa, teve mais um acordo de não persecução penal que eu não tinha tomado conhecimento e tomei essa semana, para ser mais exato, tomei conhecimento ontem. Então, possivelmente, são mais 300 mil reais. Através de um imóvel, talvez mais 200, eu não vou falar com assertividade para os senhores, porque eu não li os autos, mas tomei conhecimento através de pessoas que têm embasamento e que me informaram a respeito dessa transação firmada entre um possível investigado e o Ministério Público, que faz com que volte dinheiro para os cofres públicos, a ser investido, eu espero que em associações e instituições valorosas, mas
esperar mais do que isso, eu espero que essas associações tenham respeito para com o dinheiro público. Por parte ali da Vila Vicentina, eu acredito que terão, tendo em vista a administração que hoje cuida com muito zelo lá dos nossos velhinhos. Agora, ali da Santa Casa de Misericórdia, eu já não posso dizer o mesmo. Eu espero que eles tenham mais respeito com o dinheiro que está entrando no caixa da Santa Casa através do nosso trabalho. Não é do trabalho daquele pré-candidato que estava lá dentro e falou que não viu nada, não. É através dos nossos esforços que hoje entra recurso em moeda corrente líquida e patrimônio de volta para uma instituição que fatiou e vendeu o nosso patrimônio a preço de banana, quiçá vendeu, né? Porque isso ainda está sendo investigado. Então, para finalizar aqui, agradecer a cada um dos senhores pelo retorno que os senhores nos traz. Eu tenho mais uma vez que dizer em alto e bom som, muito obrigado. Continuaremos sob o nosso principal pilar, que é a fé no Criador. As leis dos homens, elas podem ser burladas. A lei divina, essa, ninguém nunca burlou e com certeza ninguém há de burlar. Então podem continuar tentando persuadir com esse discursinho demagogo de gente que nunca serviu e que nunca teve coragem para fazer absolutamente nada, a não ser tentar aproveitar de situações, que eu facilito a vida de vocês. Não é necessário vocês ficarem aqui procurando entre os milhares de vídeos publicados que eu tenho. Eu digo aos senhores, conversei com o ex-prefeito Luciano Maciel e continuaremos dialogando sempre que necessário, buscando eu, ele e inúmeras outras pessoas trazer aos senhores o melhor que nós podemos. Cada um aprendendo com os próprios erros e cada um levando o melhor que tem. Sem máscaras, sem dissimulação e sem essa mentirada nojenta que o grupo do lado de lá continua insistindo em encontrar para cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção, grande abraço, fiquem todos com Deus e vamos retomar o controle.